nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Hoje eu quero refletir com os irmãos sobre o tema Deus não te interessa? Uma pergunta para a nossa reflexão. Deus não te interessa? Quando eu penso nessa pergunta, logo me vem à minha mente 3 personagens. O primeiro é um personagem que eu posso dizer o personagem do berço religioso. Infelizmente, eu conheço pessoas que, por exemplo, nasceram em berço religioso e já estão um bom tempo na caminhada de suas vidas andando com Jesus e se sentem bem. Eles são provocados pelo Evangelho, são renovados todos os dias. A caminhada do transcurso dessas pessoas, eles conseguem usufruir o melhor de Deus. E nessa condição de comunhão, eles progridem mais, prosperam, frutificam. Eles têm um testemunho para contar. Eles têm uma história de vida com Deus para compartilhar. Mas há também, dentro desse cenário, aqueles que nasceram no berço religioso. Ou até mesmo dizendo, aqueles que nasceram dentro da comunidade de Jesus Cristo, do Cristo ressurreto. Mas ainda são opacos, perderam brilho, não sente satisfação. Há uma anestesia na alma por algum motivo no qual não se sente banhado na água da graça, não consegue emanar de si mesmo um sentimento de alegria e a satisfação de pertencer ao reino de Deus e à pessoa de Jesus. Nasceram no berço evangélico, mas por algum motivo eles não estão interessados por Deus assim, não são apaixonados. Seus corações não ardem, não queimam quando ouvem a voz do Jesus Cristo pastor, porque o próprio Jesus Cristo pastor disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, mas eles ficam indiferentes. Fazem seus cultos pro formas, talvez vão às igrejas para não ter que a igreja mandar uma comissão, ou o pastor ficar ligando, falando, olha que está aqui. Então vão porque o pai e a mãe obriga e cresceram, se identificaram, mas não estão vivendo. São aqueles que muitas vezes eles estão envolvidos com as coisas de Deus, mas não com Deus de todas as coisas. Se apaixonando por coisas, mas o Senhor de todas as coisas não. Pessoas que há muito tempo não ouvem a voz de Deus. E por esse motivo, muitas vezes, normatizam os seus cultos como se fosse algo cansativo, como se fosse algo não atraente, como se, é óbvio, há um vazio. Há um vazio de Deus. Não há uma fome, uma sede de justiça. As suas respostas talvez já estão com relação à vida, as coisas já estão respondidas por outras fontes, não a fonte divina, não a fonte da graça. Então, por esse motivo, quando eu olho para esse texto que faz essa pergunta, Deus não te interessa, me vem esse grupo de pessoas. O segundo grupo de pessoas que vem à minha mente, quando eu vejo esse tema, quando nos faz refletir sobre Deus, não interessa, vem um grupo de pessoas que está na relação do crente velho e o velho crente. Existe uma relação muito forte sobre isso. Eu ouvi uma vez, há muito tempo atrás, isso me chamou muita atenção, sobre a realidade dessa expressão do velho crente e o crente velho. O velho crente, segundo nós compreendemos, é aquele que
já deu tudo de si, já conhece tudo que ocorre dentro de uma igreja, já ouviu todas as mensagens, participou de diversos congressos, já fez diversas atividades espirituais, mas eles já não encantam mais. Árvores que não dão mais frutos. Cansaram. Perderam o brilho, perderam a alegria, não tem mais empatia por viver e por fazer. Aqueles que param no caminho, simplesmente. Uma vez uma pessoa me disse, que bom que chegou pessoas novas na igreja, porque assim eu fico sentado de camarote e fico só vendo agora, porque agora é a vez deles trabalharem. Aí eu disse, é o contrário, agora que nós temos que trabalhar para abençoar essas vidas, porque eles terão que ver em nós testemunho de vida com Deus. Quando ele olhar para um crente que está há algum tempo na igreja, vai encontrar nele sabor de referência, porque esse crente que se encontra quando os novos chegam, quando eles estão passando por algum problema em sua vida, a primeira coisa que eles vão ver é para aquele crente que já está ali há muito tempo. É como se você tivesse numa procissão, com uma multidão acompanhando Jesus, só que Jesus vira a esquina e você não sabe para onde Jesus foi, mas você segue a multidão que está seguindo Jesus. Então, nós somos esse povo da multidão que está seguindo Jesus, que quando alguém chega e pergunta para onde você está indo, você, muito feliz, muito empolgado, você vai dizer para esse crente novo que você está seguindo Jesus. E essa pessoa vai dizer, tá bom, então eu vou com você. Então existe essa relação. Porque o crente velho não tem motivação. O crente velho já está cansado. Cansado é igual à experiência do Velho Testamento que conta a história de um profeta velho. Não por causa da idade, mas porque ele se envelheceu, não buscou renovação espiritual para a sua vida, assim como o casamento. Um casamento pode envelhecer com componentes e pessoas jovens. Simplesmente quando não renovam, quando não cuidam e não cultivam da sua paixão, da sua atenção, quando não trabalha, não elabora mudanças. Tem muitos casamentos com menos de 5 anos, cujos casais já estão vivendo como se tivesse com 60, 70 anos, com 30 anos de casado, porque o casamento não tem mais novidade de vida. Não há mais o princípio do prazer, da alegria. Os olhos não brilham mais. Assim é o que acontece. Quando você ouve falar de Jesus, seu coração não explode de alegria, seus olhos não brilham, você não sente uma inspiração de dizer, eu tenho um Senhor e um Mestre, então nós precisamos pensar um pouco sobre isso, porque Deus se renova para conosco todos os dias. Deus se interessa por nós. A sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia. Inclusive a sua misericórdia é cantada no Velho Testamento, dizendo que as misericórdias do Senhor renova todas as manhãs. As misericórdias de Deus se renovam por nós todos os dias. Todos os dias, como o próprio André fez aqui. Respire fundo, e você respira fundo. Você pode respirar fundo não uma vez, você pode respirar 2. Você também não precisa só respirar, você pode pular, você pode saltar, você pode abraçar, você pode olhar as pessoas que estão ao teu lado e dizer, poxa, Deus me deu um filho, Deus me deu um marido, Deus me deu uma filha, Deus me deu uma filha, Deus me deu um povo. Eu tenho uma identidade. Você pode dizer e perceber que isso tudo representa renovação do amor, da graça, da bondade de Deus para com sua vida. E eu pergunto para você, quantos anos você tem? E eu pergunto para você, quantos anos Deus tem? Deus tem uma eternidade. E ainda assim Ele tem uma eternidade de amor e cuidado por você. E muitas vezes o crente velho não. Ele já está como se fosse um pneu careca. Ele já está com uma bateria já desgastada. Ele não quer ter força. Ele não vai beber das fontes, das águas vivas, não se nutre durante a sua vida particular. Por isso, Deus, para ele, não interessa. Vida com Deus. Desenvolver um conhecimento de Deus. Por isso que a vida fica tão cansada. Jesus, ele não disse? Nós falamos uma semana retrasada, acho que no começo do ano,
Nós pregamos pelo menos quase um mês falando sobre fardo leve e jugo suave. Não importa a situação que você esteja enfrentando hoje, se você for a Jesus, você vai ter um fardo leve e um jugo suave. E por que você vai ter um fardo leve e um jugo suave? Porque Jesus não cansa de você. Simplesmente assim. E Ele deu para nós condições de nós não cansarmos. E essa condição se chama amor. Quando Deus renova o nosso amor, você já percebeu como o amor renova as coisas? Quando você realmente ama, você muda. Quando você ama, o amor é o elemento mais revolucionário que o homem já conheceu, a maior potência, o maior motor motriz que motiva o ser humano. Uma pessoa que ama, me desculpe a minha expressão, parece que tem asas, essa pessoa voa. Nada é sacrificoso, nada dói, nada é difícil demais, nada é custoso. Porque o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, ele vence, ele supera. E ele renova. Há muitas pessoas que são jovens, mas têm expressões de tristeza, não têm marcas de sorriso no rosto, porque vivem cansados. Aliás, quando eu vejo Isaías dizendo que os jovens se cansarão, correrão e se fadigarão, mas aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças como águias, voarão, correrão sem se cansar. Deus promete para você renovação, força para todas as áreas de sua vida, tão somente se você buscá-lo de todo o seu coração. Não é custoso buscar a Deus. É pessoas que o crente velho já não ora. A oração não é um estupim da pólvora que explode em direção a Deus. Por isso que existe essa relação. Mas essa relação tem o crente, o velho crente. Porque tem um crente velho e tem um velho crente. O velho crente, Jesus interessa. O velho crente é semelhante a vinho. Quanto mais tempo passa, melhor fica. O crente vinho. O crente velho é semelhante à água. O que você faz quando você pega uma água e deixa ela parada? Com o tempo ela perde oxigênio. Com o tempo ela fica podre. E o que você faz quando o crente é vinho? Quanto mais tempo você deixar ele quietinho lá, mais ele fermenta. Mais poder ele se concentra. Mais sabor ele tem. Mais vida. Meus irmãos, me desculpe, às vezes você está deixando tantas coisas drenar a sua vida, drenar a sua atenção. Às vezes, muitas pessoas estão com as suas pilhas emocionais descarregadíssimas, estão ali no limite, cansados, exaustos, porque muitas vezes estão dando importâncias a coisas que somente não devolve de volta o seu amor, a sua alegria, não retribui de volta a vontade de viver, a vontade de respirar. E as pessoas se dedicam demais, muitas vezes, a tantas coisas que não traz vida. Mas se você se direcionar para Jesus, Jesus vai te devolver a vida dele, você será renovado para a glória de Deus. Quando eu olho para esse texto, eu vejo sim, não podemos negar a realidade de que existe em todo o cenário evangélico alguém que está apagado na relação com Deus. Alguém que talvez esteja querendo desistir. Alguém que, por algum motivo, não sente mais e até busca, mas não se abre a esta busca. E aí eu fico percebendo, existe um tipo de pessoas quando eu penso nesse tema. O decepcionado. Existem dois tipos de pessoas decepcionadas. O decepcionado não tem esse interesse por Deus. Uma, porque talvez ele pertenceu a um ministério em que era um ministério abusivo e tóxico. Há igrejas que, infelizmente, pessoas nunca voltarão a colocar o seu pé em uma igreja por conta de que a igreja tem células tóxicas. Uma liderança abusiva. Grupos e panelinhas, chefinhos, caciques de departamentos e de igreja, donos da última palavra.
relacionamentos voltados a uma afinidade. Eu gosto desse, mas eu não gosto daquele. E aí a pessoa fica ali, e todo mundo louvando, todo mundo bendizendo, mas Jesus não está ali. E essa pessoa perde. Porque naquele momento, naquele dia, por algum motivo, aquela pessoa sofreu um assédio moral. Alguém olhou para ela e disse, você deveria orar mais. Porque igrejas assim não têm compaixão. Igrejas assim não abraçam. Igreja onde o líder é abusivo, ele desrespeita todo mundo e a palavra dele é a última, ele manda em tudo, passa por cima de todo mundo e é do jeito que ele quer e quem gostou que fique. Quem não gostou, a porta da rua é serventia de casa. Igrejas assim, é o irmão que manda, não é Jesus que manda, é quem tem o dízimo maior. Ou é aquele que se sente e se acha, porque o relacionamento ali é uma troca de moeda por exclusividade. Talvez esse se acha o exclusivista da igreja, o filhinho do pastor, o filhinho do diácono. A irmãzinha que nasceu na igreja e que todo mundo tem que se voltar porque esse quer ser a cereja do bolo tomando o lugar de Jesus. Ou porque o palco da igreja, o altar da igreja é um palco, as luzes são canhões de luzes que faz com que a pessoa se sente o maioral, o grande, o importante, o imponente. Então, o nível de decepção é muito grande. Eu conheço pessoas que não entrariam mais numa igreja. Não buscariam mais a Deus. O Deus dos crentes é exclusivista. Os deuses dos crentes discrimina. Uma vez, eu evangelizando uma moça na sala de aula, uma pessoa mais ou menos, na época, acho que ela tinha os seus 40 anos, eu estava com os meus 20 e todos. E essa pessoa olhou para mim e disse, olha, vou falar bem sério para você, você é uma pessoa muito legal, simpática, a gente acompanha aqui seu jeito de ser, você é um crente diferente mesmo, não joga pedra em ninguém, não acusa ninguém, não discrimina ninguém, é muito legal conversar com você. Se você quiser continuar falando do evangelho para mim, aqui, vou aceitar de boa, porque eu te conheço e sei quem você é, mas não vou para a tua igreja, eu não vou para a igreja de ninguém. Aí é óbvio, né? O porquê já vem na hora, né? Por quê? Por quê? Porque você fica naquela, né? Por quê? E aí eu perguntei, num tom suave, porque dentro de mim eu estava, por quê? Ai meu Deus, por quê? Mas num tom suave, por quê? Aí ela disse, é o seguinte, eu estava numa baita crise conjugal. Meu marido havia acabado de me bater, meus filhos estavam desesperados, não sabiam o que fazer, foi um furdiço lá na rua. E eu peguei, do jeito que eu estava, saí e peguei uma estrada para a vida. Eu queria sair daquele cenário. E eu fui andando, chorando, triste, agoniada, cheia de tensão, querendo pular na frente do primeiro caminhão, e aquela coisa passava na minha cabeça. Quando, de repente, eu vi uma igreja aberta, e à medida que eu estava me aproximando da igreja, eu ouvia vozes de oração. E eu sentia que aquelas vozes de oração estavam me atraindo. E isso estava acalmando o meu coração. A tensão começou a dissipar. E então eu senti o desejo, eu vou entrar. Se puder colocar a criança no colo, é melhor. Então, eu entrei na igreja. Quando eu entrei na igreja, um irmão me barra, um irmão e uma irmã, me barra na porta da igreja. E disse, pois não. E essa pessoa viu eu com ranho no rosto, com o nariz na boca, toda chorando, desesperada, o olho roxo, a pele machucada, vermelha, porque ela era toda branquinha, um pouquinho roliça, tal, toda machucada, chorando. Não, eu gostaria de entrar, eu gostaria de... Eu vi a oração de vocês, eu estou passando por uma crise, eu preciso dessa oração. O cara simplesmente falou, olha, desse jeito aqui você não entra, você volta para sua casa, se troca, arruma seu cabelo, se organiza e sabe de uma coisa, de calça você não entra aqui. E a partir daquele dia eu nunca mais colocou o pé numa igreja.
decepcionados com Deus. Aquele outro que também é decepcionado, porque está passando por uma crise existencial. Aí você pergunta para essa pessoa: Deus te interessa? Aí essa pessoa te responde: como é que Deus me interessa? Se eu estou passando por esta crise, estou orando e Deus não está me respondendo. Meus irmãos, talvez essa pergunta que nós estamos refletindo aqui é muito mais complexa do que a gente imagina. Mas uma coisa é certa: nós vamos dar continuidade na segunda parte dessa mensagem semana que vem. Mas uma coisa é certa: o texto que nós acabamos de ler, se você abrir logo no primeiro capítulo, eu convido você a pontuar algumas coisas. A primeira coisa é que no versículo 1 do capítulo 8 de Romanos, que é a base do nosso texto, ele faz uma citação maravilhosa, uma declaração sensacional, que diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus, amém? Gente, isso daqui é uma força. Isso daqui é uma força extra. A base desta fala é dizer para você, hoje, que não sente aquele interesse por Jesus, pela palavra de Deus, saiba de uma coisa: que independente da circunstância, Deus não te condena. Não é sobre Deus, é sobre a fase que você está passando. Volte-se para Deus, porque não importa, desculpa a expressão que eu vou te dizer agora, o quanto aleijado você se encontra na experiência da vida. As pancadas que você tomou, os desencontros, os esbarrões, as cabeçadas. Saiba de uma coisa: se você estiver em Cristo, nada mais poderá te condenar. Outra base que esse texto me chama a atenção do porquê nós precisamos refletir sobre este tema está no versículo 16. Diz que o Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Em outras palavras, saiba de uma coisa: talvez você não esteja mais interessado por Deus. Só que isso não anula um grande fato. Dentro de você existe um vazio que é do tamanho de Deus. E que você talvez não esteja hoje com a sua chama espiritual acesa. Talvez você esteja na mesma situação em que quando Jesus fala para a igreja lá em Apocalipse e fala: poxa, você não é quente nem frio, você é morno e eu vou vomitar você da minha boca. Talvez, olhando para esse texto, uma coisa eu posso dizer para você: o seu vazio é do tamanho de Deus. Você pode estar tentando preencher ele com qualquer outra coisa, com qualquer outras fontes de interesse, mas eles, infelizmente, trazem mais angústia. Conheci um relato de um rapaz que ele era evangélico nas nossas caminhadas, e ele saiu do caminho do Senhor, teve uns problemas, umas dificuldades, e ele começou a viver uma vida promíscua. E quando ele acordou como filho pródigo, caiu a ficha, ele começou a narrar o seu testemunho. Uma das coisas que me chamou a atenção, porque graças a Deus nunca tive essa experiência, nem quero que ninguém tenha, mas quem tem, quando conta, dá para você perceber sim algumas coisas. Ele dizia que quando ele tinha aquelas coisas com aquelas pessoas, quando terminava o prazer, quando terminava a sensação, vinha automaticamente um desgosto em sua alma. Que ele dizia que quando ele olhava para aquela pessoa, ele não via uma pessoa, parecia que havia um boneco, um pedaço de carne. Dava a sensação de enjoo, que a única coisa que ele queria fazer era chutar tudo aquilo que estava na frente dele, não atacar a pessoa em si, mas aquele quiasmo, aquela coisa ruim, que dizer: eu não quero mais isso. Mas ele fazia isso de novo, e de novo, e de novo, e de novo, até ele perceber
que o seu vazio só poderia ser preenchido com Deus. Ele volta dizendo que aquela foi a pior experiência da vida dele, quando ele tentou obter um prazer, uma vida de prazer sem Deus. Eu quero dizer para você, meu amado, eu não sei o que você está se alimentando durante a semana, as fontes de informações que vai indo para dentro de você, que mexe com a sua curiosidade, que te dá motivações, eu não sei. Mas eu posso dizer uma coisa para você. Tudo que você precisa, quando você pensa em termos de felicidade, você pode encontrar em Deus. Deus é a razão da nossa felicidade. E outra parte desse texto está baseado justamente no versículo 28. O versículo 28 diz que todas as coisas vão concorrer para o bem daqueles que amam a Deus. Se o seu interesse por Deus for verdadeiro, saiba de uma coisa. Eu já vi uma expressão que há muito tempo minha mãe falava até, quando ela era católica, mas depois eu nem sei se ela falou mais. Mas ela dizia essa expressão, que há males que vêm para o bem. Talvez esse ditado pode ter sido associado a esse texto. Mas não é correto achar que há males que vêm para o bem. O mal só vem para o mal. O mal não faz bem. Mas se você amar a Deus, haverá males que Deus transformará para o bem. O mal por si só resulta em mal. E se tem uma coisa que é ruim, é você substituir Deus por outros deuses. Não faça isso. Por isso que Paulo está dizendo isto. Para nós percebermos essa realidade. Então eu quero terminar perguntando para você. E Deus te interessa? Como você tem buscado andar com Deus? Como você tem buscado andar com Deus? Por onde Deus está te dirigindo hoje? Porque Deus nos leva pelo caminho da paz. Deus não é associado à guerra. Deus não é associado à angústia. Deus não é associado a comparações que me trazem e me fazem diminuir. Deus não é associado à beleza. Deus é associado ao amor. Deus é associado a uma qualidade de vida. Jesus ele disse, eu vim para que você tenha vida, e vida em abundância. A minha oração é que nessa noite a gente possa nos dirigir a essa pergunta e saber responder. Em que Deus te interessa? Por que Ele é importante na sua vida? Se você me disser que Deus é tudo, nós já sabemos que a continha do tudo sempre é nada. Porque nada também é tudo. Deus não é tudo na sua vida. Não, nem pode ser tudo. Porque tudo é nada. Então a minha oração é que hoje a gente desperte para este ponto. Deus não desiste de você. Deus não se cansa de você. Aliás, ele disse, com amor eterno te amei. Deus nos ama com amor eterno. Deus nos ama do tamanho dele. Deus nos ama do tanto da idade dele. Às vezes o amor humano acaba, esfria, se esgota. Às vezes o amor humano ele é seletivo. Mas Deus te ama, Deus não desiste de você e você pode voltar para Deus. Eu quero orar com você. Feche seus olhos e assim nós estaremos encerrando. Fala com ele e pense nessa pergunta. Por que Deus não te interessa, se for o caso? Por que você coloca algumas outras coisas como se fosse a fonte de tua vida que não seja Deus? Por que coisas que não é o relacionamento com Deus, quando não estão acontecendo na tua vida, te traz tanta angústia?
Deus não causa angústia. Deus não te diminui. Deus não olha para a tua cara e diz, hoje eu gosto de você, amanhã eu não gosto. Não, Deus te ama, sempre te amará. Pede para que você sinta esse amor. Peça para que você se redirecione a essa percepção. Porque se você fizer criar outros interesses, com toda certeza, esses interesses não serão suficientes para o tamanho da tua alma, para o tamanho do buraco que está na tua alma. Pai querido, nós te agradecemos e te pedimos que nada venha nos separar do teu amor. Porque o Senhor não separa de nós. Nós nos afastamos, nós nos esfriamos, nós nos desgostamos. Mas o Senhor não. O Senhor só sabe nos amar e quer estar conosco em todo momento. Até nos momentos mais difíceis, o Senhor não nos abandona. E por isso eu peço, Pai, que o Senhor esteja nos enchendo desse amor, dessa promessa que não separa de nós, que está vinculado a nós. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.